Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que acompanha o nosso programa Escutando os Sentimentos, que é uma produção do Grupo Espírita Esperança, o GES, Camaragibe, Pernambuco. Eu sou Viviane e dou também as boas-vindas a você que está aqui pela primeira vez. Hoje a gente está quase no finalzinho do estudo que vem fazendo ao longo desses sábados, o estudo do livro Reforma Íntima Sem Martírio. Estamos no capítulo 29, né, perto do final já. E esse livro que a gente vem estudando ao longo dos sábados, ele é uma psicografia do Vanderlei Soares, pelo espírito da irmã Dufour. Estou aqui com a Sandra Almeida e a Janete Pedrosa e vão dar continuidade, né? E vão conversar conosco acerca do tema do capítulo 29, que é o capítulo que a gente vai dar continuidade e estudar hoje. Sejam bem-vindas, Sandra e Janete. Obrigada, Vivi. É um prazer, mais uma vez, estar aqui participando desse videocast, né, e debatendo e refletindo sobre o livro Reforma Íntima Sem Martírio. A gente está aí na reta final e é uma honra participar desses momentos de reflexão. Olá a vocês que nos acompanham, que estão pela primeira vez, como disse a Viviane. Sempre um prazer, realmente, estarmos aqui conversando de coisas tão importantes, né? São temas que a gente reflete, são temas que são tão necessários para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para o nosso crescimento. E é muito prazeroso participar com vocês. Pois é, a gente já está quase chegando ao finalzinho do livro, estamos no capítulo 29, o tema de hoje é psicosfera. É um tema que a gente já conversa há um tempo já, dentro, né, da casa espírita, né? A gente sempre está ouvindo, a gente lê bastante sobre isso. E a irmã, se ela vem trazer já no final do livro este tema. Mas antes da gente começar a falar sobre o tema propriamente dito, eu queria convidar você que está aqui pela primeira vez a assistir os programas anteriores que estão gravados aí no nosso canal do YouTube, né? Se você precisar, vai lá em playlists, vai ter os sentimentos, e você vai ter todos os capítulos desse livro maravilhoso, que é o Reforma Íntima Sem Martírio. Se você gostar desse conteúdo, eu peço que dê um like e compartilhe com seus amigos, que isso é muito bom para a gente. Bom, Sandra e Janete, né? Antes da gente iniciar o tema propriamente dito, o tema da psicosfera, né, eu queria trazer uma definição que eu peguei aí no Google, mas que para poder a gente introduzir esse capítulo, né? Então, a psicosfera é uma palavra que vem do grego, é um termo usado bastante no espiritismo. Significa atmosfera psíquica, ou seja, um campo de emanações eletromagnéticas que envolve o ser humano. Psicosfera é o nosso meio ambiente espiritual. Então, a partir dessa introdução, a gente tem 2 pontos que ela traz aí para discutir: a força do pensamento e a moral. Então, eu queria que vocês começassem falando sobre a importância do pensamento para a criação dessa psicosfera. E aí, O vai quem? pensamento é força, né? O pensamento é força, como a própria irmã que a gente já sabe, a gente já estuda, e ele tem um poder enorme, né? Nós somos o que pensamos. E esse pensamento, ele emite essas energias, a partir desse pensamento é que a gente vai decifrar, é que a gente vai determinar no ambiente que a gente vive. Essa psicosfera, ela é constituída, é o piso, né, da nossa existência, do nosso conviver. Então, a partir desse pensamento, quando ele vem qualificado de bons ou maus, aí é que vai definir essa psicosfera. Esse pensamento, quando revestido de coisas boas, ele vai gerar uma psicosfera boa. Quando ele é revestido de sentimentos, né, menos nobres, então vai se criar. Então, a psicosfera é como ela até equipara, né, as teias de aranhas. Então, os pensamentos de várias pessoas, né, de um ambiente vão se unindo e aí a gente vai determinar em que ambiente a gente está. Então, isso não tem nada a ver com o outro, tem a ver conosco. Então, o pensamento ele é muito importante, é por isso que
O próprio Jesus diz, orar e vigiar, né? Porque é necessário que a gente esteja sempre atento naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente diz. A gente vai ver também que a palavra tem um poder primordial também nesse sentido, nessa construção da psicosfera. Então, esse pensamento ele precisa para que a gente viva bem, para que a gente viva numa psicosfera saudável, é importante que ele venha sempre mesclado e coberto de bons sentimentos. É bom falar também, né, Joanete, que dentro dessa psicosfera, ou seja, imerso nessa energia emanada pelos pensamentos das pessoas que estão naquele ambiente, é interessante que essa teia, ela é muitas vezes construída a partir de pessoas que são semelhantes. Então, semelhantes atraem semelhantes. Pessoas que têm pensamentos bondosos, indulgentes, caridosos, um olhar benevolente para com o outro, entendendo que todos nós somos humanos e que falhamos em determinados momentos, e entendendo isso aí, a gente vai criando uma psicosfera mais amorosa, uma psicosfera mais leve. É interessante, Vivi, que quando uma pessoa que é mais sensitiva adentra num ambiente de energias pesadas, de psicosfera densa, ela muitas vezes se sente mal. Se sente mal exatamente por estar imerso ali em energias contrárias a essa coisa boa, essa indulgência, essa benevolência. Ao mesmo passo que acontece ao entrarmos em lugares que têm uma psicosfera positiva, uma psicosfera leve, a gente sentir essa leveza, dizer, poxa, aqui tá tão legal, né? O ambiente aqui é tão calmo, tão tranquilo. Tua casa, eu gosto tanto de ficar na tua casa, de vir na tua casa, porque é um ambiente de muita tranquilidade, de muita calma. Eu sempre sinto essa calma e essa tranquilidade. Então, ao passo que existe, né, uma densidade na psicosfera, aquele peso, também existe aquela psicosfera calma, amena, bondosa, e que as pessoas que chegam nesses lugares, né, completamente opostos, também sentem. Eu lembro que hoje mais cedo, uma amiga foi na minha sala de aula, né? Cada professor tem uma sala de aula. E eu costumo, na minha sala de aula, sabe, Jonete, colocar um difusor e com gotinhas de óleos essenciais para harmonizar o ambiente. Às vezes eu paro e faço uma meditação com os alunos para tentar dar uma acalmada. Aí ela chegou na minha sala e fez, Sandra, que paz, que tranquilidade estar na tua sala, entende? Então, assim, claro que existe uma indução ali. Eu estou induzindo aqueles meninos a trazerem para um ambiente uma psicosfera de tranquilidade, de calma e de paz. Então, todo mundo convergindo para esse mesmo ideal, a gente vai gerar essa psicosfera, essa teia amorosa, tranquila e de paz, né? E, logicamente, que a gente quer adentrar nesses espaços. Ô, Aí a irmã Sandra, se diz, oi, pode falar. eu tenho te interrompendo um pouco, aí é quando a gente aprendeu na química que os opostos se atraem. Se Né? atraem E aqui também, a né? gente vai ver que não, os semelhantes se atraem e os opostos se retraem. Né? Você cria essa psicosfera, então, todos os alunos emanados no mesmo pensamento, né? De bondade, de paz, de tranquilidade, né? De meditação. Então, formou-se essa teia, essas teias elas se unem, formando essa psicosfera amena. Então, esses semelhantes eles vão se atrair diferentemente daquilo que a gente aprendeu lá na sala de aula. Ou seja, a gente também consegue induzir esses pensamentos bondosos, não é? De tranquilidade e de indulgência. Eu acho que um grupo, ele se torna saudável quando um consegue contaminar o outro com seus bons propósitos, seus bons pensamentos. Ao passo que o contrário também acontece, né? Mas a gente está aí buscando o tempo todo pensar no que a gente pensa, vamos colocar assim, refletir sobre aquilo que a gente pensa. E o ambiente de trabalho, eu costumo dizer que é um ambiente muito propício para a gente estar analisando e entendendo essa psicosfera. É interessante que a irmã, se ela fala, né, que a psicosfera ela funciona também como uma teia defensiva, né? Ela nos Sim. protege em alguns ambientes, né? E como vocês estavam falando, a gente às vezes adentra num ambiente
pesado, denso, né? A gente vai trazer alguns sintomas, principalmente quem é médium, né? Vocês poderiam exemplificar aí esses sintomas que podem acontecer dentro de um ambiente assim? Vivi, são vários, viu? Pode acontecer a gente adentrando num ambiente denso de energias que, na verdade, são emanados por pensamentos que não são pensamentos indulgentes, são pensamentos contrários ao bem. Você pode ter dor de cabeça, uma dor de cabeça forte, você pode ter ânsia de vômito, você pode ter, sabe, tontura, né? Dá lá aquela vertigem, você fica tonto. Então, você pode ter sintomas físicos, sentir no seu corpo físico aquilo que você não consegue ver, mas que está ali permeando todo o espaço onde a gente está circulando, né? Então, falar mal do colega, pensar sempre que você está vivendo um momento, ai meu Deus, eu não vou agradecer, tá tão difícil hoje você se envolver naquela dificuldade do momento e não tentar sair, respirar e agradecer pelo dia que você está vivendo. Então, trabalhar sempre esses pensamentos, reavaliar sempre aquilo que você está pensando e está sentindo. E aí eu acho que o sentimento, o coração, sabe viver, é um termômetro fantástico. Quando o teu coração começa a dar uma acelerada, sabe, bater descompensadamente, quando a conversa no ambiente de trabalho não está uma conversa saudável, então reavalie o local que você está, repense, se você puder dar uma sugestão positiva para que aquela conversa ela se dilua e vá para outros meandros, bem, se não, vá buscar um semelhante seu. Interessante. Assim, a reforma íntima que a gente vem conversando ao longo desse livro todo, todos os programas, ela é importantíssima para essa psicosfera de proteção, não é, Janete? Sim, tudo converge para isso, né? Inclusive, a gente tem a ilusão de que a culpa é do outro, de que a responsabilidade é do outro, quando na realidade essa psicosfera ela é uma teia de nutrição e defesa. Então, dependendo do nosso pensamento, da nossa conduta, né, é que a gente vai deixar essas brechas, inclusive brechas para esses amiguinhos, né, a chamada obsessão, né, ela também, dependendo dessa brecha que a gente deixa, é que isso vai se permitir esse mal-estar. Então, ela diz que essa formação da psicosfera explica a razão desse mal-estar. Você está num ambiente, a gente vive, né, em sociedade, então isso vai determinar essa psicosfera. Onde você entra, você sente um ambiente, como a Sandra estava dizendo, você sente aquele ambiente pesado, mas se você não está compactuando, compartilhando daquela psicosfera, se você está num patamar mais elevado, você sente, mas aquilo não atinge você diretamente. Então, tudo converge para a reforma íntima. Então, as boas conversas, os bons pensamentos, né? A boa conduta. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente diz, tudo que a gente pensa, vai colaborar para um bem-estar ou mal-estar. Então, ela diz que essas enxaquecas repentinas, náuseas, falta de oxigenação, tontura, alteração de humor, você chega num ambiente que você, repentinamente, você se sente irritado, você sente, né, tontura, mal-estar. E eu estava tão bem, saí tão bem de casa. Então, você tem que se autoproteger. Então, é possível, sim, independente desse ambiente que você esteja, se você está nesse patamar mais elevado, aquilo, repito, aquilo te vai atingir, porque a gente sente, como a Sandra diz, eu mesma sou muito sensitiva nesse sentido, quando a gente chega, isso é muito comum, né? Como hoje, a moça chegou na sala da Sandra, essa psicosfera amena, então ela que paz. Da mesma forma, se ela tivesse uma psicosfera densa, ela teria sentido mal-estar, essa enxaqueca, essa, né, náusea, falta de oxigenação, né, um bem-estar, um mal-estar íntimo sem uma causa plausível, aparente. Então, tudo isso que a gente pensa que é algo banal, algo que é sem significância, mas é decorrente, é uma expressão, é o resultado de uma psicosfera densa.
Então, é preciso que a gente vigie, ore, né? Como o Carlos diz, no sentido horizontal e vertical, vigiar no sentido horizontal, vertical e horizontal, para que a gente esteja sempre, né, de acordo com os preceitos cristãos. Então, tudo converge para a reforma íntima, né? Tudo converge para a melhora do ser. É impressionante isso. A irmã, se ela toca aí num ponto, né, que nós temos o hábito de atribuir ao outro a responsabilidade pelo nosso adoecimento, né? Então, ela traz essa coisa, ela já trouxe em outros capítulos, a terceirização aí da culpa, né? Eu olho gordo, fulano botou olho gordo, fulano é invejoso, eu fiquei assim doente pela inveja de fulano. Mas ela traz aí para a reflexão, não é, que o maior inimigo nosso somos nós mesmos. Quando não nos melhoramos, quando não entramos nessa sintonia boa, quando permitimos que a gente entre em sintonia com essa densidade, com essa inveja, né, com esse mal-querer. É bem profundo aí, quando ela é amorosamente, ela diz que nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nossos oponentes somos nós, né? Nosso maior oponente somos nós mesmos e nós somos os únicos responsáveis por nós. Então, quando a gente sente raiva, quando a gente sente ódio, quando a gente sente desamor, quando a gente sente vontade de se vingar, quando a gente sente inveja, mesmo quando a gente é ofendido, mesmo quando a gente é agredido, né, que o natural é sentir raiva mesmo, né, na nossa condição, mas a gente não deve responsabilizar o outro. Então, a responsabilidade é nossa. Nós estamos sentindo raiva porque nós ainda estamos passivos de sentir. Mas isso não é responsabilidade do outro que nos ofendeu. Porque o outro pode nos ofender, a gente pode se indignar, porque a gente tem o direito de se indignar diante do injusto, né? E a gente não deve, porque o injusto é injusto, você dizer não está certo, não, você se indigna, mas daí é você sentir raiva, você sentir ódio, você sentir vontade de se vingar, você desejar mal, rogar praga. Aí o problema, eu fiz isso porque outro dia eu vi uma pessoa dizer, eu traí porque eu fui traído. E eu digo, olha, não é por aí, né? Você traiu porque você estava predisposto a trair. Se o outro te traiu, né, fez o errado, então você, para justificar, fez também. Então, isso não é um problema do outro. Vá se repensar as suas atitudes para ver por que você traiu. Não foi porque o outro traiu. É porque existia em você uma predisposição de trair também. Então, a gente sempre responsabiliza o outro, mas assim, a gente tem que ter essa consciência de que o nosso oponente maior somos nós mesmos e que, como a irmã é bem clara em dizer que cada um é responsável por aquilo que faz, por aquilo que pensa, por aquilo que sente. Não vamos realmente terceirizar tudo isso, porque é uma ilusão, como ela fala no livro todo, dessa ilusão da qual somos portadores. Quer complementar, Sandra? Você ia falar? Ou... Não, assim, é importante, ela coloca isso no iníciozinho de um parágrafo que tem no livro. Recordemos que os ambientes são o espelho do que somos, né? Então, só reforçando isso que Janete acabou de falar, na verdade, o ambiente onde a gente está e a psicosfera que é construída nesse ambiente também é resultado daquilo que a gente pensa, da forma como a gente sente, né? E ela fala muito que os ambientes eles ficam cada vez mais perniciosos à medida que a gente critica por criticar, né? Critica olhando sempre o defeito do outro, olhando sempre buscando enxergar aquilo que o outro tem que não é legal, e a gente esquece de ser indulgente ao ponto de enxergar no outro os pontos positivos, para criar um ambiente de fato de concordância, um ambiente ameno, um ambiente onde a gente, como eu falei anteriormente, se enxergue enquanto ser humano passíveis de erro, né? E que todo mundo tem defeito. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, todo mundo aqui tem pecados, todo mundo aqui comete erros, e a gente precisa exercitar os nossos pensamentos no sentido de, opa, quando eu pensar em criticar, refletir sobre o que eu estou sentindo e pensando e reavaliar antes de que qualquer palavra saia de nossa boca. Porque quando a gente começa de forma
maledicente, criticar as pessoas, e isso vai sendo alimentado por outra pessoa. Daqui a pouco o outro também faz parte daquela conversa, a gente vai criando teias cada vez mais pesadas, mais densas. E a proteção que nós queremos fazer, né, mediante uma teia protetora de paz, de amor, de harmonia, vai por água abaixo. Porque do jeito que a gente cria, a gente também, sabe, derruba tudo. Então, posso, de repente, estar num ambiente muito bom, muito tranquilo, e de repente, por conta da ação, da atitude, da fala de aquilo se disseminar e criar uma teia completamente oposta àquilo que a gente tinha anteriormente. E você está falando uma coisa tão séria, assim, é tão comum, eu sempre presto atenção, né? E nas reuniões, por menores que sejam, com menos pessoas que sejam, é tão comum a gente se reunir para falar mal do outro. Dificilmente se vê uma reunião para se falar bem do outro. Pois né? vocês tocaram nesse ponto da maledicência. Como ela atrai aquilo que a gente está jogando, aquele veneno, a gente recebe tudo de volta. Então, a psicosfera ela se contamina. E a irmã fala nesse capítulo sobre isso. Ela fala que, normalmente, essa necessidade que a gente tem de ver o mal do outro, o lado ruim do outro, é a necessidade do orgulho que a gente tem de rebaixar o outro e de se sentir superior, ter a ilusão de que somos superiores. Né? Então, ela fala sobre isso. Então, é uma necessidade... Com a raiz do orgulho, né, Janete? Orgulho, né? O orgulho da ilusão de que somos... Como a gente diz, fulano é isso, rebaixando, a gente está achando que nós não somos. Então, ela diz que ela vai rebaixar o outro e nos sentirmos superiores. Então, tudo isso ilusório e expressão da vaidade, do orgulho, que é tem sido, né, o nosso maior inimigo. Na verdade, quando nós falamos do outro, estamos falando de nós, né? Então, assim, é muito importante que a gente observe e reflita sobre isso. É de quem a gente está falando, né? Quando a gente está sendo ali maledicente, falando do outro, destacando aquilo que a gente não gosta no outro, né? É preciso que a gente observe de quem realmente a gente está falando, né? Porque a própria irmã está falando da questão do espelho, né? Ambientes são espelhos, né? Nossos atos também refletem, né? O que somos, né? E ela manda a gente perguntar, ela manda a gente perguntar a nós mesmos por que a gente ainda age assim. Pois é, que eu ia perguntar por que a gente, o que a gente faz para acabar com essa necessidade, né, de falar do outro. Ela fala muito da disciplina, da educação, né? Até a gente leu sobre isso. Então, a gente precisa nos avaliar e fazer essa pergunta, esses porquês. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu ainda tenho a necessidade de evidenciar o mal no outro? Eu não vou negar o mal do outro, mas por que eu tenho que evidenciar? Porque eu não posso ver no outro a coisa boa. Porque todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado sombra, todos nós. Né? Então, mas nós temos o hábito, é um hábito constante de a pessoa, como muita gente diz, eu faço 99, se não fazer 1.000, 100, né? A pessoa não só vê o que você faz errado. Você faz 99 coisas certas e faz uma errada, o que se evidencia, isso é verdade verdadeiríssima, porque a gente tem o hábito de só ver no outro aquilo que ele faz de mal. Então, a gente tem que se perguntar sempre, se vigiar, se educar nesse sentido, né? Eu tenho uma amiga, acho lindo a postura dessa amiga, eu admiro demais. Inclusive, o nosso Carlos Pereira é uma pessoa também que eu admiro muito nesse sentido, de que não admite maledicência. Eu tenho essa amiga que, quando as pessoas começam a falar, quando ela está num grupo, que começa a maledicência rolar, ela vai saindo, ela não se sobrepõe, nem diz que é feio, nem repreende. Simplesmente, quando a gente vê, ela está lá fora. Ela se sai e é uma coisa bem natural. Eu acho muito bonito isso. Então, porque ela já se dispôs a não evidenciar o mal do outro. Então, ela disse, para quê? Então, ela muito sutilmente faz isso. Eu aprendi muito com ela. Tenho muita vontade de fazer. Ainda não faço assim, não, viu? Temos muito a aprender, né? Nós somos aprendizes. Outra coisa que a irmã se diz muito é que a gente tem que assumir o que somos. Né? Nós não somos anjos, porque a angelitude não vem a passos.
assim rápido, vem Pois muito é. lentamente. Então, a gente tem que assumir isso. Mas agora, sim, perguntarmos por quê. Por que eu ainda tenho essa necessidade? Por que eu ainda tenho essa conduta de maledicência, de evidenciar qual é o espaço psicosférico que eu quero para mim? Né? A gente sabe que o bom pensamento, o pensamento, quando vem qualificado de sentimentos bons, ele limpa o ambiente, ele gera, cria uma psicosfera amena que vai nos fazer bem, que vai nos fazer sentir bem. Então, por que não preferir esse espaço? Então, ela pergunta aqui, por quê? Qual é o espaço que eu quero para mim? Né? Qual é a psicosfera que eu quero estar ingerida, inserida? Então, são perguntas que a gente deve fazer diariamente. E a É verdade. indulgência é o caminho, né? O que ela coloca aí para finalizar, porque a gente já está encaminhando para o finalzinho do nosso programa de hoje. Ela coloca o caminho à indulgência. E eu queria que vocês comentassem sobre isso, mas eu queria também acrescentar que eu vejo que a prece também é um bom caminho. Que quando você adentra num ambiente que está denso, quando você entra em prece, você faz essa conexão, parece que as coisas vão melhorando também, não é? A prece é É um isso. recurso, Pode falar, Júnior. a prece é um recurso que tem nos acudido de todas as formas. Então, ela nos atende, é porque a gente conecta com o mais alto, então a gente recebe imediatamente a resposta. Então, a gente deveria viver em estado de prece. Em todos os momentos, a gente deveria viver em estado de prece, trabalhando, um ônibus, em qualquer momento da nossa vida, a gente tem que fazer essa conexão. Então, essa indulgência, né, quando ela. Até para a gente ser indulgente, às vezes, quando a maledicência vem, porque é mais forte, né? Mas se você recorre à prece, você imediatamente sente aquela coisa boa e você tem o socorro necessário. Então, é necessário, é importante que a gente também se habitue, que também orar, estar em estado de prece é um hábito, né, que a gente adquire ao longo da nossa vida. Então, é importantíssimo que a gente sempre recorra à oração, importante demais. É isso. A irmã se coloca, né, Vivi, que a indulgência acalma a alma. E acalma mesmo. A partir do momento em que a gente reflete os nossos pensamentos e atitudes e falas, a gente parece que fica até mais contente, feliz com nossa atitude. Porque a gente ainda está muito envolvido nas coisas que não são boas, sabe? A gente ainda tem muito orgulho, a gente ainda é muito. A gente ainda valoriza muita coisa da aparência. E quando a gente se reconhece, percebe que a gente foi indulgente com alguém que está à nossa volta e que está colaborando para essa teia positiva, a gente acalma, a gente dá uma tranquilizada, dorme com a consciência tranquila de que está aprendendo, está sendo um bom aluno nessa escola da vida, né? Porque eu acho que todo mundo aqui é aluno e a gente está num processo. A educação é processual. A gente não dá, como a gente conversou em outro momento, Vivi, a evolução, o melhoramento não vai acontecer aos saltos, não vai ser de uma hora para outra. Ela vai ser processual, a gente vai cair, vai levantar, vai aprender, reaprender, vai de repente, né, baixar a cabeça e dizer eu errei, e aí quando a gente consegue acertar, a gente diz, poxa, consegui aprender a lição. E é isso, é para isso que a gente está aqui, para aprender a lição. Pois é, quando você fala que a angelitude ela não vem rápido, né? E o melhoramento também não vem, que, né? A gente aprende, a irmã vem ensinando isso para a gente, né? Que a gente não precisa ter pressa, é um passo por vez. Mas só em você reconhecer que você pode melhorar, né? Que você tem a melhorar já é um passo. Certo dia eu estava, só para exemplificar, eu estava numa roda de conversa onde começou-se um papo e começaram a falar de uma pessoa com muita maledicência mesmo. E eu me percebi, é como, eu não sei o que aconteceu, talvez eu saiba, ou sei lá, eu esteja começando a reconhecer. Eu comecei a perceber que aquilo ali não estava me agradando, de estar participando daquela conversa. E me afastei, fiquei assim, só ouvindo, né? E de longe, aí uma pessoa me chama, faz, e você? O que você acha disso? Pois Eu olhei, então, aí eu olhei para cima e fez, eu não acho nada.
E assim, eu consegui dizer isso, para mim foi um salto assim, sabe, evolutivo, porque Maravilhoso. eu sempre tenho a minha opinião. Mas Sim, aí, nesse momento, eu achei que para que eu colocar a minha opinião? Ali muito tá bom. todo mundo falando mal de uma única pessoa que nem lá estava para se defender. Então, Foi assim, eu mesmo. disse, olha, eu não acho nada, eu só sei que eu não acho nada. E pronto, aí o silêncio ficou no momento ali e mudaram de assunto, Perceberam. perceberam. Agora, não foi proposital, eu não falei ali para mostrar, porque não, Não, fluindo, aconteceu. Depois eu reconheci isso e assim fiquei feliz. Não que eu não consiga, eu vou sempre agir assim, mas é. eu penso que é um passo. Você dá um passo para cima, cai Você, dois, depois sobe, né? E vai assim. E assim, não adianta ter pressa. Perceber já é o caminho, já é você saber que não é por esse caminho, que tem outras opções, são opções que vão te ajudar, já melhora muito. Eu gostaria só que vocês concluíssem aí o pensamento desse capítulo, tá? Agradecendo a participação de vocês, mas estamos já com o tempo estourado aqui, já passamos dos 30 minutos. Então, eu queria só uma conclusão rápida para poder a gente encerrar. eu quero E, dizer, como a irmã se diz, sejamos felizes, sejamos otimistas, positivos. Então, isso, né, tudo isso ajuda a mantermos a psicosfera amena. Então, essa era, diz no livro, você vai ler, você que está nos ouvindo vai ler, então leia que você vai ver as indicações que ela dá para que a gente mantenha. E agradecer a todos, né, por estar conosco. Manter aí o astral, sabe, lá para cima, tentar contaminar positivamente as pessoas. E eu acho que essa frase da irmã, quando ela diz que a indulgência acalma a alma, acalma mesmo. Eu acho que vou deixar, então, essa frase para a gente refletir. Seja indulgente e acalme sua alma. É isso. perfeito. Perfeito, gente. Muito obrigada pela participação de vocês duas. Quem está nos assistindo aí, obrigado por ter ficado até aqui. Deixa seu like se gostou, compartilha com os amigos. A gente já está terminando o programa de hoje. Acredito que só temos mais 2 episódios desse livro, então não perde. Sábado que vem tem mais programa. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima.